Vamos iniciar, irmãos, dando continuidade aos nossos breves estudos nesse terceiro bloco de perguntas que nós temos tratado pensando sobre o amor. Nós iniciamos pensando primeiramente no primeiro bloco de perguntas sobre fé, depois passamos por algumas perguntas tratando sobre esperança e agora então estamos já há algumas semanas tratando sobre o amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: como demonstramos nosso amor a Deus? Como demonstramos nosso amor a Deus? Resposta: como Cristo demonstrou perante nós, demonstramos nosso amor a Deus ao guardar seus mandamentos. Como Cristo demonstrou perante nós, demonstramos nosso amor a Deus ao guardarmos seus mandamentos. Uma coisa que nós veremos com muita clareza, tanto nas palavras de Cristo como na própria vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que ele de fato amava a seu Pai. Cristo, o Filho de Deus, ele mostrou o seu amor por seu Pai, não somente no modo que ele viveu, dando-nos um exemplo grande de piedade, mas ao guardar os mandamentos de Deus, o Pai, ele revelou aí o seu grande amor por ele. É interessante que quando nós olhamos para o que diz a palavra, nós veremos declarações relacionadas a isto. Por exemplo, se você olhar o que diz João, capítulo 15, verso de número 10, você encontrará uma declaração onde Cristo informa a seus discípulos que há uma associação entre amar Deus e guardar os seus mandamentos. Veja o que diz João, capítulo 15, verso de número 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E ele também vai repetir, essa mesma ideia nos é revelada em outro lugar, no capítulo anterior, no capítulo de número 14, verso de número 21. Vejam o que diz a palavra, João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, perceba que o amor ele está inerentemente ligado ao apego, ao guardar, ao observar os mandamentos do Senhor, que são também os mandamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Como disse um puritano, ele escreve o seguinte: uma parte implícita da caridade é a observância e o cumprimento de todos os mandamentos de Deus. Pois não pode realmente amar a Deus aquele que não se esforça por agradá-lo em todas as coisas e ser como Ele. O amor, então, ele só existirá quando na vida daqueles que procuram de alguma forma agradar ao Senhor e ser como Ele. E isto é evidenciado no atentar para os mandamentos do próprio Senhor. Uma coisa que nós olhamos para a Escritura e percebemos, isto lá no princípio de todas as coisas, é que Adão, o nosso primeiro pai, o nosso cabeça federal, o nosso representante, ele deveria atentar para o mandamento de Deus, a sua ordem, a sua lei, o seu pacto, e deveria então guardar o mandamento de Deus, mas nós sabemos que ele não atentou devidamente para os mandamentos do Senhor. Adão, ele quebrou os mandamentos de Deus no jardim. Ele foi desobediente ao Senhor, quebrando então ali, no princípio, a sua lei. A lei de Deus, ela não estava impressa diante dos olhos do próprio Adão, mas estava no seu coração e havia uma ordem explícita do Senhor para que ele então atendesse a sua ordem. Mas Adão, ele quebra os mandamentos de Deus no jardim.
Adão, o primeiro, ele quebrou os mandamentos do Senhor, mas o último Adão, Cristo Jesus, ele observou todos os mandamentos de Deus perfeitamente. E ele observou os mandamentos de Deus em circunstâncias difíceis. Ele não estava no paraíso, Cristo. Adão, sim. Mas Cristo estava vivendo num contexto de grande dificuldade, de grande conflito, de grande inimizade de Satanás e do mundo. Mas Cristo ele atentou para os mandamentos do Senhor. E ninguém amou a Deus como o Senhor Jesus. Ninguém amou tanto a Deus como o próprio Senhor Jesus Cristo, que amou e ama a Deus o Pai de todo o seu coração, alma, força e mente, de uma forma que é perfeita. Jesus, ele guardou os mandamentos, porque de fato ele amava o seu Pai. Como nos diz ainda João capítulo 14, verso de número 31. Ele diz assim: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então perceba, eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então perceba que Cristo ele viveu uma vida de amor e, como consequência, uma vida de obediência ao Pai. Mas como é que Cristo ele cumpriu todos os mandamentos? E nós vamos olhar aqui, tentando ser breve, como Cristo ele guardou todos os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento, não é? Nós sabemos, está lá impresso, expresso em Êxodo capítulo 20, onde o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Não é? Esta é a vontade expressa do próprio Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que nós vemos é que Jesus, ele adorou e ele glorificou o Pai verdadeira e exclusivamente enquanto esteve na terra. Ele adorou a ele era o único objeto de fato de toda a sua devoção, ele era o único objeto também do serviço do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer isto, em João capítulo 17, verso 4. Nós vamos olhar vários textos de João capítulo 17, verso 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele foi alguém que temeu, ele foi alguém que creu, ele foi alguém que confiou em seu Pai. Neste contexto, entendendo que ele, de fato, é aquele diante de quem ele deveria viver e entendendo que aqueles mandamentos do seu Pai deveriam ser, de fato, observados. Ele foi alguém que demonstrou na sua vida zelo pela glória do Pai, como João capítulo 2, verso 17 nos mostra, e agradeceu constantemente. Ele viveu, de fato, numa vida de devoção. Ele foi alguém que ofereceu completa obediência a Ele em absolutamente todas as coisas. A esse Deus o Pai. Ele foi alguém que se recusou a render glória, a render culto ou obediência a outro alguém, conforme tão poderosamente evidenciado durante o período de sua tentação. Ele não se rende a Satanás, ele não se prostra diante de Satanás, ele não cultua a Satanás, mas ele entende que somente a Deus deve ser dado ou prestado culto. A nenhum outro deve ser prestado culto, a nenhum outro adorarás, mas somente a Deus. Ele é o único e verdadeiro objeto de culto. Então, Cristo, ele de fato, ele foi zeloso pelas coisas do Senhor, ele foi alguém que atentou para tudo aquilo que é exigido ou ordenado no primeiro mandamento. Ele também foi alguém que atentou para o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, que vai tratar não sobre aquele que é objeto de nosso culto, de nossa adoração, como é o primeiro mandamento requer, mas fala sobre o modo ou como Deus deve ser adorado e também como ele não deve ser adorado. E Jesus, ele foi alguém que adorou Deus fielmente. Ele adorou a Deus puramente, ele adorou a Deus completamente. Ninguém jamais adorou a Deus como Cristo fez, como nos ensina Lucas capítulo 4, verso de número 16. Ele foi, de fato, alguém que foi puro em todos os aspectos relacionados à sua devoção e adoração.
No que diz respeito ao culto individual e organizado, Jesus simplesmente ensinou, observou e conduziu-se tal como Deus instruíra, sem acrescentar nem diminuir, como nos ensina a palavra em Mateus capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 18. Ele leu, pregou, orou, cantou a palavra de Deus com o coração puro. E, obviamente, que ele só poderia adorar a Deus assim, de modo puro, perfeito, porque de fato ele era puro e perfeito. E não há, então, ocasião em que ele não tenha sido puro, perfeito, sincero em tudo que ele fez e não poderia ser diferente no que diz respeito ao culto, à adoração ao seu Pai. Ele estava lá reunido, então, naqueles dias, servindo ao Senhor. Ele condenou o culto falso. Ele reprovou a muitos homens, como nos ensina Mateus capítulo 15, verso 9, João capítulo 4, verso número 22, a falsa adoração. Ele vai reprovar, então, aquilo que não é adequado. E como a imagem visível de Deus, ele não fez imagens proibidas dele. Ele não quebrou o segundo mandamento. Ele guardou, então, o segundo mandamento, observando-o retamente. Ele adorava segundo a vontade de Deus, o Pai. Então, Deus o Pai era objeto de devoção, Deus o Pai foi adorado de um modo que era adequado, ele guardou o segundo mandamento, ele guardou o terceiro mandamento. Ele não tomou jamais o nome de Deus em vão. Jesus nunca jamais tomou o nome de Deus em vão, de forma nenhuma. Como portador de sua imagem, como diz Colossenses capítulo 1, verso de número 15, Jesus, ele revelou perfeitamente o Pai e declarou somente as palavras que o Pai lhe dera, nem mais, nem menos, como nos diz João capítulo 12, verso de número 29. Jesus, ele falou de Deus e de sua palavra apenas de um modo santo e reverente, e jamais leviana e profanamente. Nunca ele poderia agir assim. Por quê? Cristo, puro, perfeito, mais uma vez. E ele agia, então, de um modo a reverenciar com todo o seu coração e toda a sinceridade do seu coração as palavras do seu Pai. E ele nunca, então, contou uma piada acerca dos atributos de Deus, das obras de Deus, do nome do próprio Deus. Ele nunca falou o nome de Deus em vão, como, lamentavelmente, muitas vezes nós fazemos na nossa caminhada. Nos juramentos que nós fazemos, que nós não cumprimos, e em tantas coisas que envolvem Deus, os atributos de Deus, a sua criação, obra, providência, palavra. Cristo, então, ele certamente guardou perfeitamente o terceiro mandamento. Ele também foi alguém que guardou o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele foi alguém que santificou o Shabat. Ele guardou fielmente o dia de descanso, como nos ensina Lucas capítulo 4, verso 16. Ele foi alguém que praticou obras de piedade, de misericórdia e de necessidade no Shabat, curando então o homem da mão ressequida, socorrendo então aqueles que tinham de fato necessidade nesse dia, apesar da grande oposição dos homens fariseus que acrescentaram uma série de leis em torno da lei do Senhor. Mas ele não atentava para a lei dos homens. Ele não se sujeitava à imposição e acréscimo à lei de Deus. Ele atentava com toda a sinceridade do seu coração para os mandamentos do Senhor. Então, ele, como aquele que corrigiu as distorções dos homens no tocante ao Shabat que havia sido feito para eles, né? O sábado foi feito para o homem. Jesus apresentou-se como aquele que é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do Shabat, Ele é o Senhor do dia de descanso, como nos diz Mateus capítulo 12, verso de número 18. E como tal, Ele assegurou o nosso eterno descanso. Ao morrer na cruz, repousar num sepulcro no Shabat e ressurgiu no dia do Senhor, o nosso sábado cristão, o dia de descanso. Ele cumpriu perfeitamente durante toda a sua vida o quarto mandamento. Ele atentou para ele, ele observou aquele mandamento, dando-nos um exemplo perfeito de alguém que de fato se sujeita à vontade do seu Pai. Ele guardou o quinto mandamento,
como aquele que fez somente a vontade do Pai. Ele foi obediente. Obediente ao seu Pai, sujeitando-se a Ele, mesmo sendo Deus tal qual o Pai. Mas ainda assim ele procurou cumprir aquilo que o Pai ordenava, como nos diz João, capítulo 8, verso de número 29. Jesus, ele agradava ao Pai e o Pai confirmou essa fidelidade do Filho perante o mundo. Como nos ensina Mateus, capítulo 3, verso 17, nós podemos ler esse texto. Estou passando aqui algumas referências para não nos alongarmos demais, mas ele diz assim, em Mateus capítulo 3, verso 17, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai se alegrava com a fidelidade do seu Filho e o Pai confirmou essa fidelidade perante o mundo. E na cruz, mesmo enquanto agonizava, Jesus cuidou de sua mãe, honrou a sua mãe. Ele deseja que alguém esteja ali cuidando dela, como nos diz João, capítulo 19. João, capítulo 19, verso de número 27. Diz assim, depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ele teve alguém ali para que pudesse então cuidar da sua mãe, Maria. E ele honra ela. Veja como Cristo é um exemplo de filho, cumprindo então e atentando para o 5º mandamento. E ele também foi alguém que se sujeitou às leis da terra, mesmo sendo ele o Senhor do mundo. Ainda assim, ele se colocou em sujeição àqueles que governavam em seus dias. Então, perceba que Cristo, ele de fato procura se sujeitar, enquanto viveu a sua vida de humilhação aqui neste mundo, a todas essas coisas, atentando para a lei do seu Pai. Ele cumpriu também o 6º mandamento que nos diz, não matarás. Jesus, ele preservou e também deu vida. Ele fez tanto física quanto espiritualmente isso, dando vida àqueles que haviam morrido, dando vida espiritual àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele foi alguém que salvou pecadores, ele foi alguém que curou muitos de muitas enfermidades. Na terra ele foi alguém que também não demonstrou ira pecaminosa em seu coração, que conduz muitos a tirar a vida do outro. Ele foi alguém que demonstrou mansidão, gentileza, bondade, paz, como nos ensina Mateus capítulo 11, verso 29. Sua vida foi de misericórdia e compaixão, como nos ensina Lucas capítulo 18, versos 35 a 43. E a despeito do fato de que retornará no futuro, montado num cavalo branco, fazendo guerra para ferir os ímpios, Jesus jamais pode ser acusado de assassinato. Nunca, jamais. Ele continua sendo o mais justo dos juízes. Ele cumpriu, ele atentou, ele observou o 6º mandamento. Ele foi alguém também, irmãos, que atentou para o 7º, que diz, não adulterarás. Ele foi alguém que sempre viveu e sempre foi e sempre será um fiel esposo. Ele entregou sua vida em favor de sua noiva, a igreja. E hoje, como esposo, como noivo, ele continua a santificar a sua igreja, que somos nós, o seu povo. E continua a prepará-la fielmente para ele somente. Como nos ensina a Escritura em Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Jesus jamais ele traiu a sua esposa, jamais ele trairá. Ele vai sempre então revelar o seu amor, cuidando da sua noiva. Ele ama a sua noiva. Então, percebam como Cristo, irmãos, ele sempre foi e sempre será esse esposo fiel. Nós, como povo do Senhor Deus, é que, lamentavelmente, somos muito infiéis àquele que é o nosso noivo, o nosso esposo. Ele sempre foi alguém que teve puros, fins puros, seus atos, seus pensamentos eram sempre puros na sua própria vida, inclusive, em relação àquelas que eram do seu sexo oposto. Cristo também, irmãos, ele atentou para o 8º mandamento. Cristo, ele nunca furtou. Cristo, ele nunca tomou absolutamente nada de qualquer outra pessoa.
Muito pelo contrário, Cristo, ele ofertou livremente. Ele ofertou livremente, como nos ensina João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Ele jamais tomou algo que não lhe pertencia ou que havia sido injustamente oferecido. De modo nenhum, ele nunca aceitou como a oferta oferecida pelo próprio Satanás na tentação. Ele foi alguém que se opôs ao roubo, a toda a bagunça que acontecia no templo, a todos aqueles que procuravam então enganar a tantos e ofertando e vendendo e roubando e tomando aquilo que era dos outros. Ele revelou então uma indignação santa contra aqueles que procuravam roubar e tomar as coisas dos outros que eram necessitados. João, irmãos, capítulo de número 2, tem em vista, dentre outras coisas, a obediência de Cristo ao 8º mandamento. Ele foi de fato zeloso. Veja aí, em João capítulo 2, versos 13 a 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e entrou no templo. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, como diz o autor, Jesus ele tem em vista, dentre outras coisas, a obediência. João 2 tem em vista, dentre outras coisas, a obediência de Cristo ao 8º mandamento. Ao invés de cobiçosamente apegar-se às coisas deste mundo, ele gratuitamente ofereceu tudo, absolutamente tudo o que possuía a nós. Aquele que era rico tornou-se pobre, para que nós, em nossa pobreza, tornássemos ricos. Como nos diz 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vou ler a partir do verso 8º. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele também, irmãos, atentou para o 9º mandamento. Nunca falou um falso testemunho. Jesus nunca falou a mentira. Jesus sempre falou a verdade, como nos ensina João, capítulo 8, versos 45 a 47. Porque ele declarou apenas aquilo que o Pai lhe deu, que é a verdade. E ele, como a própria verdade, defendeu a verdade. Em todo o tempo, em toda a sua vida. Ele inclusive diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca foi alguém, então, que maculou qualquer coisa em seus discursos. Ele nunca foi alguém que omitiu qualquer coisa em seus discursos. Ele nunca foi alguém que tentou maliciosamente enganar os outros em seus discursos, como faziam os homens mestres fariseus daqueles dias. Ele nunca lisonjeou, ele nunca falou palavras agradáveis para tentar fazer com que as pessoas pudessem ser manipuladas. Ele nunca agiu assim, ele nunca foi falso. Ele sempre falou a verdade de um modo claro. Sempre. Nunca falou de modo irracional ou oculto. Não, sempre falando tudo às claras, de modo muito simples, direto e sincero, como alguém que de fato é um verdadeiro portador e comunicador de toda a verdade de Deus. Vários textos nos ensinam isso. João 8, 45 a 47, João capítulo 1, verso 14, João capítulo 1, verso 17, João 14, 6,
Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 26, verso 64, são textos estes e tantos outros que poderíamos considerar que nos levam a concluir a verdade inequívoca de que nosso Senhor Jesus Cristo, sempre em toda a sua vida e ministério, foi verdadeiro. Ele cumpriu, ele observou o 9º mandamento, assim como observou o 10º mandamento: não cobiçarás. Jesus nunca cobiçou aquilo que não era seu por direito. Porém, recebeu sua herança ao pacientemente suportar a cruz. Aquele que possui os céus e a terra disse o seguinte em Lucas capítulo 9, verso de número 58. Lucas capítulo 9, verso de número 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que poderia satisfazer facilmente suas próprias necessidades, aquele que poderia facilmente satisfazer os desejos, recebeu, pelo contrário, aquilo que veio das mãos do Pai. E recebeu com alegria, nunca com descontentamento, nunca com murmuração, nunca com insatisfação, mesmo sendo o Senhor do mundo. Então perceba como Cristo, ele observou então com beleza todos os mandamentos da lei do seu Pai. Essa é a obediência ativa de Cristo. A obediência ativa de Cristo e a imputação de Deus dessa obediência ativa sobre nós mediante a fé jamais deveriam ser reduzidas a meras declarações sucintas. Devemos dizer com clareza que, de fato, ele observou tudo isso, observando perfeitamente toda a lei de Deus em nosso lugar. Não para abolir a lei. Obviamente, como algumas pessoas podem imaginar, que o fato de Cristo ter observado a lei, então lança a lei de lado como algo que não precisa mais ser observado de forma nenhuma. Nós não somos salvos pela observância da lei, nós somos salvos por Cristo. Recebemos a justiça de Cristo, que observou perfeitamente a lei, mas esse Cristo que nos salva é o mesmo Cristo que nos devolve a lei, para vivermos segundo ela como a perfeita regra de obediência, a perfeita regra de vida. A lei do Senhor nos ensina como amarmos o nosso Senhor, é o nosso guia, como nós vimos na última exposição aqui. Então, na nossa união com Cristo, nós seguimos o padrão, ou devemos seguir o padrão de nosso Salvador. Nós guardamos os mandamentos de Deus. E não guardamos os mandamentos de Deus porque Ele nos amará, mas porque Ele nos ama. E porque nós amamos o Senhor, nós então procuraremos atentar para os seus mandamentos. Nós podemos, irmãos, falar muitas coisas sobre o amor a Deus, mas esse amor deve ser demonstrado em ação. Amor a Deus, a parte ou separado de uma vida vivida coerentemente com os seus mandamentos, se não vivermos de modo coerente com os seus mandamentos, não há verdadeiro amor. Como nos diz 1 João capítulo 3, verso 18. 1 João capítulo 3, verso 18, nos diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como o próprio João disse em outro lugar, em 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, perceba que nós somos chamados, de fato, a amarmos o Senhor e a sua palavra com todo o nosso ser. O que Deus deseja de nós permanece intacto, como na declaração que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13, e aqui nós concluímos o nosso estudo. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13, a palavra do nosso Senhor nos diz
assim. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. O Senhor, irmãos, deseja que o amemos e que amemos os seus mandamentos. E a nossa vida, se nós atentamos de fato para esses mandamentos e procuramos guardar esses mandamentos de todo o nosso coração, revela se nós de fato amamos ao Senhor ou não. Como demonstramos então nosso amor a Deus? Como Cristo demonstrou perante nós, demonstramos nosso amor a Deus ao guardar os seus mandamentos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos dê graça para vivermos à luz da sua palavra, observando com toda alegria no coração os mandamentos do nosso Senhor Deus gracioso.